Muito bem, meus queridos mancebos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal EAD Descomplicado. Sou o professor Fernando Emídio. Vamos continuar a nossa aula a respeito dos princípios do direito penal. Não se assuste com essa quantidade que estão aí na telinha, mas já já nós vamos falar um pouco melhor disso, porque antes eu tenho que dar dois recadinhos. Primeiro, toda vez eu esqueço, né? Mas eu vou falar logo. Você curte os vídeos? Se você gosta dos vídeos, então curte aí, compartilha, se inscreve no canal, beleza? Eu estou continuando esses vídeos aqui porque lá no meu Instagram, você pode me seguir lá, tem aí na descrição, Fernando Emídio San, eu acabo recebendo muitos pedidos de aula, de assunto, enfim, e é justamente a continuidade dessa aula de princípios aqui, é porque eu estou dando continuidade a, a, um, a vários pedidos que eu tive em relação ao concurso da Polícia Civil e o concurso que deve ter até o final do ano, o edital da Polícia Militar. Belezinha? Então tá, seguinte, um adendo que eu tenho que fazer antes da gente entrar em todos esses princípios aqui. Quando a gente vai falar de princípios do direito penal, tem que estar bem claro que existem dezenas, vários, diversos princípios, certo? Que acabam interferindo na sistemática da aplicação da legislação penal. Mas eu acabei selecionando algum, por isso que eu estou colocando aqui, ó, esses aqui, eu acabei selecionando a maioria daqueles princípios que muitas vezes acabam caindo mais em prova de concurso, certo? Pode eventualmente ter um ou outro, enfim, pode. Mas aqueles que são mais comentados, são mais cobrados, que tem o maior número, são esses, porque se fosse tratar de todos, a gente ia em 10 aulas aqui, né? E muito tempo, não é esse o nosso objetivo. Então, lembrando que é o seguinte, na aula passada, na primeira aulinha, justamente eu já falei da dignidade da pessoa humana e princípio da legalidade com os seus, vamos dizer, subprincípios da anterioridade, reserva legal e taxatividade, né? Alguns alunos já vieram me falar assim, professor, você fala muito rápido. Sim, às vezes eu falo muito rápido, eu empolgo, eu gosto desse assunto. Então vou tentar me policiar para falar mais devagar. Enfim, esses aqui nós já falamos então na outra aula. E agora nós vamos começar estes aqui. Humanidade, proporcionalidade, enfim, depois se quiser você dá uma pausa, pode ver todos aí. Lembrando que não vai dar para falar todos nessa aula, provavelmente eu vou dividir. Então hoje eu devo falar de uns 3 ou 4 e eu vou mudar também a dinâmica em relação à outra aula. Ao invés de eu falar de todos os princípios, depois trazer algumas questões, todas as questões, tá? Já falo, todas as questões que eu trago aqui são questões retiradas de provas de concurso, tá? Ministério Público, CESP, FGV e por aí vai. Então, eu vou falar do assunto e depois eu trago uma questão ou duas, tal, dependendo do assunto, pra gente falar assim, é assim que eles pedem de vez em quando? Mais ou menos assim, só pra gente ter uma ideia. Fechou? Então vamos, né? Parar de falar asneira e vamos para o que interessa. Então, o primeiro princípio é o chamado princípio da humanidade, tá? A ideia dele aqui, obviamente como uma irradiação do princípio da dignidade da pessoa humana, é que o réu ele deve ser respeitado, tratado dentro da sua inerente dignidade como um ser humano. Por isso, deve ser tratado como um ser humano, vamos dizer assim. E aí eu tenho que fazer um adendo. Aliás, antes de eu fazer esse adendo, então, deixa eu já fazer essa explicação aqui. Que é o que, ó. Quando a gente está falando, então, do princípio da dignidade da pessoa humana, do princípio da humanidade, todos eles, como a gente falou na outra aula, né, que eu expliquei melhor como são os princípios, por que eles devem ser observados, tal como eles funcionam. Então, este princípio aqui, ele, por exemplo, ele é uma base, ele é um dos fundamentos para que alguns tipos de pena não sejam aceitas no Brasil. Por exemplo, você não pode penas de tortura, pena de morte, pena de caráter perpétuo, penas cruéis, penas de trabalho forçado e por aí vai. Além disso, já que eu estou trazendo a ideia de que eu humanizo o réu humaniza aquela pessoa, então eu desejo, como ser humano, que ele volte a conviver socialmente. Eu desejo que, Estado, né? Desejo que não só eu vou fazer ele pagar pelo que ele fez, mas eu vou fazer com que ele também aprenda com os erros dele, vamos dizer assim, e retorne à sociedade, volte a ser produtivo para a sociedade. Por isso, vários aspectos da legislação criminal vai estar muito presente a ideia de reeducação, reeducar a pessoa, né, de reinserir ele mais uma vez na sociedade. Por isso que existem muitos, vamos dizer assim, institutos jurídicos que acaba tendo esse objetivo. Então, muitas vezes a gente vê falar aí, né, vê pessoas que
não muito tecnicamente, né, acaba falando assim, por que não pega o preto e põe ele para trabalhar, põe ele logo para, sei lá, para fazer estrada, põe ele para fazer isso, fazer aquilo. Essa é a base, essa é uma das lógicas, obviamente, porque se você pega um cara, põe ele, sei lá, para tapar buraco na estrada, sem dar salário para ele, sem nada, tem jeito, eu já vi gente falar isso. Enfim, obviamente não vai porque não faz parte do nosso ordenamento jurídico esse tipo de noção, certo? Obviamente, então, estou me reportando, claro, ao princípio da humanidade e, consequentemente, também o princípio da dignidade da pessoa humana. Aí aqui o adendo que eu queria fazer aquela hora. Até um dia eu escrevi um texto lá no Instagram, no meu Instagram falando disso aqui, algo semelhante a isso aqui. Vocês que querem passar em concurso, se você estiver estudando direito, enfim, você tem que ter claro uma ideia na sua cabeça. Legislação, quando ela é pensada, quando uma legislação entra em vigor, ela é pensada e ela é feita para ser aplicada desconsiderando sentimento, preconceito, qualquer tipo de coisa nesse sentido. O que eu estou querendo dizer? Nós, pessoas, é que fazemos determinados tipos de julgamento em relação aos outros, certo? Ou seja, eu acho fulano desonesto, eu acho fulano feio, eu acho fulano bom, ciclano ruim, por aí vai. Legislação não tem esse tipo de julgamento, ou seja, a lei ela não acha que fulano é bom, fulano é ruim. Cometeu um crime, então ele vai ser julgado de acordo com os termos da lei. Ele não vai ser julgado de acordo com o que eu acho, se ele é feio, bonito, amarelo, branco, preto, se é homem, se é mulher, se é bom, se é ruim, se é desonesto, se é honesto, não interessa. Para a legislação isso é irrelevante. Entendeu a lógica? Por isso que quando a gente fala de princípio da dignidade humana, princípio da humanidade, obviamente nós estamos falando então de aspectos muito importantes de como a lei deve ser observada, deve ser aplicada, deve ser interpretada. Então, não faz sentido, por exemplo, então, com base, não é que não faz sentido, mas é muito difícil, por exemplo, no Brasil, você discutir, por exemplo, falar em pena de morte, não faz, dificilmente é algo que vai acontecer, porque a lei assim estabelece, a forma como a nossa legislação se desenvolve, a legislação criminal, a base, a Constituição, ela é toda dentro desse escopo de humanizar, né, de dar dignidade à pessoa. Então, como é que eu vou, dentro de um escopo, novamente, né, constitucional e penal, de respeito à dignidade e de humanidade, como é que eu viro e falo assim, a partir de agora, quem, sei lá, matar, cometer homicídio com penas acima de 50 anos, vai ter pena de morte. Não faz sentido, juridicamente não faz sentido. Então, repito, obviamente eu não estou falando aqui que eu, como pessoa, de vez em quando não quero matar um aí. Óbvio que eu quero matar um de vez em quando, eu olho para fazer esse cara tem que morrer, tem. Enfim, mas esse é o ponto. As nossas avaliações não interessam para a forma como a legislação deve ser entendida. Beleza? Então, na verdade, é só para ajudar a pensar, né? Mais que simplesmente a gente saber conteúdo, é bom pensar também. Fechou? Então, o princípio da humanidade é isso aqui. Com base nele, a gente fala algum tipo de penas que não são cabíveis, certo? Só que aquele detalhe, né? Não retira a ideia de retribuição que a pena deve ter. Ou seja, a gente tem que respeitar a dignidade do condenado? Tem. Mas, obviamente, eu tenho que respeitar ela dentro de vamos dizer assim, de uma limitação, no sentido de que penas devem ser impostas e devem ser penas adequadas ao tipo de crime que aquela pessoa cometeu. Portanto, eu não posso, vamos dizer assim, entre aspas, gigante, passar a mão, alisar o cara. Não, ele tem que ser punido e punido de maneira exemplar. Porém, dentro dessa ideia, eu tenho que punir ele de maneira exemplar, mas respeitando ainda a sua dignidade. Em outras palavras, é mais ou menos isto. Continuemos, então. A questão, né? Acabou esse aqui, rapidinho. A gente vai para algumas questõezinhas. Aí, para simplificar também, mais rápido, são muitos princípios. Então, vamos lá. É certo ou errado, cabeção? O princípio da humanidade assegura o respeito à integridade física e moral do preso, na medida em que motiva a vedação constitucional de pena de morte e de prisão perpétua. Está dentro do que a gente falou? Sim. Pode ser considerada certa? Com certeza. Beleza? Respeito à integridade dele, a integridade moral dele,
a vedação, né? Se você não sabe, vedação é proibição, né? Ou seja, então eu motivo a proibição de tipo de pena de morte, de prisão perpétua, sim, isso mesmo. Beleza. Vamos pro próximo. Ó, tá certo ou errado? Imagine uma seguinte situação. Uma lei dispõe da seguinte forma. Eu vou puxar aqui e vou acabar pegando um pouquinho de outros princípios que a gente já viu também. Ó, imagine que está escrito dessa forma na lei, tá? Subtrair objetos de arte. Pena para quem subtrair a objeto de arte. É uma pena que deve ser fixada livremente pelo juiz, de acordo com as circunstâncias do fato. Certo? Ó, para um fato cometido após a sua vigência, é correto afirmar que a referida lei fere o princípio da humanidade. Certo ou errado? Dentro do que a gente acabou de ver. Bom, eu não vou ficar perdendo tempo. Se você quiser, você pausa aí e pensa 10 segundos e vamos. Mas enfim, obviamente isso aqui está errado. Você pode falar, né, obviamente, que estaria ferindo o princípio da legalidade, mais especificamente o princípio da taxatividade, e por aí vai. Beleza? Mas então está errada? Está. Então continuemos. Vamos então para o próximo princípio. O princípio da proporcionalidade das penas. Certo? Esse princípio vai dizer o seguinte, ó, estabelece que a pena deve ser perfeitamente adequada à ofensa. Agora há pouco até falei, né, que a ideia é que a pena deve ser aplicada de maneira rigorosa, deve, mas dentro de um escopo que, de maneira exemplar, dentro daquela situação, enfim. Ou seja, em outras palavras, ó, eu tenho que observar alguns parâmetros, obviamente esses parâmetros estão na lei, então eu tenho que aplicar a pena naquela pessoa, utilizando parâmetros que vão fugir de um excesso, assim como parâmetros que vão se distanciar, ou seja, fugir também de uma insuficiência de uma resposta estatal. Ou seja, em outras palavras, este princípio da proporcionalidade da pena, ou seja, a pena precisa ser proporcional ao que eu fiz. O crime que eu cometi, ele merece uma resposta do Estado, uma pena, uma consequência estatal, ele merece que ela seja adequada de acordo com o que eu fiz, de acordo com o meu crime. Por isso é de proporcionalidade da pena. E aí esses dois aspectos são muito importantes. Ou seja, a ideia de que eu não posso, então, criar ou aplicar penas que sejam grandes demais, excessivas, nem penas que são brandas demais, são leves demais. Por isso a ideia de proporcionalidade. Beleza? Então vamos lá, ó. Este princípio, ele deve ser observado em dois momentos distintos, certo? Então tá, por isso que eu falei há pouco a ideia de parâmetros que a lei estabelece, que é o seguinte, quais são então os dois momentos em que um operador do direito, ele acaba observando então o princípio da proporcionalidade, tanto na criação da lei, quanto na aplicação da lei. Como assim? Como é que eu vou observar esse princípio no momento em que eu estou criando ela? Pensa o seguinte, deixa eu ver se eu pus esse exemplo aqui. Pus? Não, deixa eu explicar, depois eu mostro o exemplo, senão você vai confundir a cabeça. Pensa o seguinte, vamos pegar o exemplo então, do artigo 121, que é matar alguém. Você acha que é mais ou menos proporcional à atitude de um fulano que mata o outro, vamos supor? Eu estabelecer uma pena entre 6 e 20 anos, dependendo do caso, obviamente. Ou seja, tem uma janela aí, né, que o juiz vai poder trabalhar. Até falei isso na aula de dosimetria, né? Então tem essa janela para ele trabalhar aqui, entre 6 e 20. Então tá. Pode achar desproporcional e tal ou não, mas é o que a lei estabelece. Agora, você acharia que é proporcional eu dizer que quem comete um furto, vai lá e pega um celular, porque furto é sem agressão, sem violência, né? Só pega escondido. Eu peguei um celular escondido. Aí a lei estabeleceu que a pessoa que vai lá e pega um celular escondido, a pena para ela vai ser entre 50 e 80 anos. Faz sentido? É proporcional à consequência que o Estado está aplicando em relação ao tipo de infração? No óbvio que não, né? Então, por isso, essa ideia de proporcionalidade no momento em que eu crio a lei, ou seja, o legislador, eu gosto sempre de brincar, né? Que a galera que está lá em Brasília fazendo as leis, aqueles caras bacanas lá usando nosso dinheiro, eles, quando vão fazer a lei, ele tem que observar essa proporcionalidade justamente na hora de dar o parâmetro. Juiz, para o crime X,
a pena para a pessoa vai ser entre 10 e 20. Para o crime Y, a pena vai ser entre 2 anos e 8 anos, e por aí vai, entendeu? Por isso, no momento da criação, este princípio também é observado. Assim como no momento da aplicação, eu estou falando no momento em que o juiz dá a martelada, na hora que o juiz dá a sentença, né? Então, novamente, vamos voltar lá do homicídio, entre 6 e 20. Obviamente, cada caso vai variar, cada situação, enfim, mas aí o juiz, dentro daquele caso que está ali na mão dele, ele vai observar as particularidades daquele caso e falar assim, para este caso aqui, é proporcional, para esse homicídio, eu vou dar 7 anos. Para esse outro aqui, não. Esse cara merece 18 anos, tá vendo? Então tem que ser proporcional no momento em que o juiz dá a sentença também, assim como no momento em que o legislador vai também criar a lei. Sacou? Vamos continuar. Agora sim, vamos trazer os exemplos aqui que eu falei. Então tá, eu disse para você agora há pouco, né, que ó, artigo 121, a pena está de 6 a 20 anos. Obviamente cada caso vai variar e tem outras coisas que vão influenciar, mas pensa na sua cabeça aí. Em relação à proporção de pena, quem merece mais ou menos, enfim. Um namorado que mata a namorada porque ela traiu ele. Né? A mulher traiu ele vai lá e mata ela. Ou vice-versa, a mulher vai lá e mata o cara que traiu, enfim. Ou seja, matou pelo sentimento de vingança, de posse um do outro. O outro, imagina que uma mãe estava dando a ré na garagem, deu uma bobeada e atropelou a filha de 3 anos de idade e matou ela. A mulher morreu de remorso, praticamente. Então te pergunto, pensa, né? Te pergunto, não, você não vai me responder, né? Dentro dessas duas situações aqui, né? Qual que seria uma pena mais proporcional para um ou outro, levando em consideração que então o código põe 6 ou 20 anos, entendeu? Para um ou para outro. Lembrando que, como eu falei, né, inclusive nas aulas de dosimetria, tem como essa pena ser até menor, enfim. Vamos entrar nisso aqui agora não, mas é só para a gente entender, então, essa ideia de o quão proporcional a pena deve ser quando o legislador cria ela e também quando o juiz aplica, no caso concreto. Vamos para uma questãozinha? Bacaninha. Espera aí que eu vou mudar um negócio aqui. Continuemos. Voltamos. Voltou ou não voltou? Voltou. Seguinte, ó. Então vamos para a questão. Questões. Os princípios da legalidade e da proporcionalidade, como princípios explícitos de direito criminal, servem como garantias constitucionais do cidadão. Certo ou errado? Realmente não vou ficar enrolando demais, mas sim, assim está certo. Os princípios da legalidade, da proporcionalidade, sim, como explícitos do direito criminal, servem como garantia, servem sim. Beleza? Princípio da individualização da pena. Vamos lá. Previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição, olha o que ele diz. Ó. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aí, na continuação do artigo, ele vai falar, né, quais são as penas previstas pela Constituição. Mas o que interessa para a gente aqui é justamente o artigo trazendo especificamente esse princípio da individualização da pena. Ó, este princípio, toma cuidado para não confundir com o anterior, tá? Porque tem uma diferenciaçãozinha aqui. Ele vai trazer o seguinte: a sanção deve ser justa e adequada quanto ao montante, ou seja, a quantidade, montante é a quantidade. Essa pena também deve ser justa e adequada, ou seja, ela deve ser proporcional em relação à quantidade, ao perfil da pessoa e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado, tornando-o único e distinto dos demais. No final das contas, eu estou querendo trazer a ideia que eu já pus aqui também. Ó. O que este princípio da individualização, ele proíbe as penas padronizadas. É como se eu virasse e falasse assim, a partir de agora, todas as pessoas que cometerem furto vai ter uma pena de 10 anos. Ou todas as pessoas que cometerem homicídio, não interessa a forma que foi o homicídio. Morreu alguém, vai ter uma pena de 20 anos. Vai ter uma pena de 10 anos. Pode ter uma de 5. Não interessa. Veja que o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu estou padronizando, falando que todo crime de homicídio é a pena X. E justamente essa noção que a legislação, a Constituição e este princípio traz. Assim, não pode. Cada pessoa é única, com motivações únicas, em situações únicas e, portanto, elas devem ser
punidas de formas únicas, de maneiras específicas. Então, as penas devem ser aplicadas a cada uma de maneira única, né? Estou me repetindo demais aqui essa palavra única, mas não em relação à quantidade da pena, né? Em relação a perfil da pessoa, ou seja, como é que essa pessoa é, no final das contas, eu estou meio que trazendo a ideia aqui, um pouco de subjetividade, né? E além disso, quando ele fala assim, ó, dos efeitos pendentes do sentenciado, ou seja, inclusive, depois quando essa pessoa já teve a pena aplicada, ou seja, eu vou tomar 10 anos, 5 anos, enfim, agora eu vou cumprir a pena. Tem uma diferença, né? Uma coisa é o juiz aplicar uma pena para mim de 10 anos de cadeia. Outra coisa é o Estado conseguir me prender e me levar para lá e fazer eu ficar os 10 anos dentro da cadeia. Outra coisa. Entendeu? Então, mas vamos supor então que ele de fato me pegou e me pôs lá e eu vou ter que ficar lá 10 anos. Então, esse período de 10 anos lá, a forma como eu irei passar lá dentro também é diferente. Porque tem pessoas, por exemplo, que vão sair mais cedo por bom comportamento, vai ter pessoas que já ficou presa anteriormente, detração, enfim, existe em cada situação. Tem pessoas que vão trabalhar e vão ter, por causa do trabalho e do estudo, vai ter um tempo diminuído, ou seja, cada um é cada um. No momento em que a pena é aplicada para ele, e no momento em que eu acabo cumprindo essa pena também, beleza? E, obviamente, então, tenta fixar na cabeça a ideia de que eu estou fugindo de uma pena padronizada, penas todas iguais. Este princípio, no anterior, você lembra da proporcionalidade, eu observei ele em 2 momentos, esse aqui em 3 momentos eu acabei já meio que falando, né? Adiantando um pouco. Seguinte, eu vou ter ele no momento em que eu elaboro as penas, ou seja, quando eu estou elaborando o da individualização, ele deve ser observado no sentido de que a pessoa, o Congresso lá, né, que os caras, gente fina, na hora que estão elaborando as leis, eles não podem criar normas penais que vão retirar do juiz, ou seja, dos aplicadores da legislação, os parâmetros que vão dar justamente a maleabilidade, certo? Ou seja, no momento em que alguém vai criar a lei, ele não pode falar assim, a partir de amanhã, então, vamos criar uma legislação que retire esses 6,20, ou a margem aí que eu estou dando para o juiz. Vou retirar esses 6,20 e a partir de agora é só o 15. Não, não pode. Então, no momento em que você elabora a lei, você tem que observar o princípio da individualização da pena, certo? Além disso, da aplicação. A aplicação sistemática da mesma pena para casos distintos é vedado, é proibido, o que a gente já vem falando até agora. O juiz não pode aplicar a mesma pena sempre do mesmo jeito, né, para pessoas diferentes. Então, é o que a gente já falou, certo? Então, é no momento em que eu crio, no momento que o juiz aplica e eu também no momento em que o condenado ele executa essa pena, a forma como ele vai passar aquele tempo de cumprimento da sanção penal. Todos esses momentos aqui. Então, quando o cara cria, quando o juiz aplica e quando o cara efetivamente vai ter que cumprir a pena a ele aplicada, seja na cadeia, seja alguma medida de segurança, qualquer coisa. Enfim, sacou? Cada uma tem que ser específica para aquela pessoa. E aí, para tentar ficar um pouco mais claro essa ideia da execução, vou retomar o exemplo que eu falei. Vamos supor que uma pessoa está presa e ela tem direito a livramento condicional, ela pode ser um pouco antes. Algumas situações eu posso trabalhar e diminuir o tempo da pena, porque cada um merece não, cada um vive e acaba vivenciando, né, uma situação diferente na aplicação, na execução da sua pena. Então vamos para questões. É certo ou errado, cabeção? Ó, na individualização legislativa, a qualidade, a quantidade e a forma de cumprimento da pena volta-se tão somente para a importância do bem juridicamente ofendido. Sacou? Pegou aqui? Não é tão simples não, tem que ter um pouquinho de cérebro aí, um pouquinho de massa cefálica, ó. Vamos lá. A individualização, qualidade, quantidade, forma, até aqui, beleza, mas onde que essa questãozinha pega? Ó? Vai dizer então que todos esses aspectos que a gente já falou, eles vão se voltar, ou seja, esse princípio ele vai ter como preocupação, vamos dizer assim, o bem juridicamente ofendido, ou seja, a única coisa, é como se ele dissesse o seguinte, a única coisa que importa para este princípio não é a pessoa, não é aquele indivíduo único, não. É o bem que eu estou protegendo dele. Vamos supor no crime de homicídio. Então, o que interessa ao princípio da individualização é a vida? Não. Também, óbvio, mas
É a vida que interessa só? Não, não é a vida. É aquela pessoa condenada que interessa, aquele ser humano único, porque esse princípio se preocupa com isso, né? Outras coisas vão preocupar com outros aspectos diferentes do crime, mas enfim. Ou seja, essa questão então está errada porque ela traz a ideia de que o princípio só se importa com o bem jurídico, só se importa com o patrimônio, então, num furto. Não. Se importa, mais uma vez, na hora que eu for aplicar a pena para a pessoa que cometeu o furto, aí sim eu me importo para aquele ser humano. Então, não é só com o bem juridicamente, não. Ele também é importante, é também. Mas, além do bem jurídico, o ser humano ali também, tá? O agressor também, vamos dizer assim. Beleza? Por isso ela está errada. Próximo. Aqui, ó, deixa eu chamar a atenção para o negócio. Nós viemos falando do princípio da individualização, certo? É diferente desse que nós vamos ver agora, tá? Cuidado, porque isso aqui, a prova adora pôr isso, não, porque tem nome muito parecido. É o princípio da individualidade. É diferente de individualidade e individualização, tá? Já separei na tua cabeça. Né? A primeira vez eu sei que vai ficar um pouco complicado, mas estudando e com o tempo a gente muda. Esse princípio da individualidade, certo? Que é diferente de individualização. Este princípio aqui também é conhecido, você vai ver com outros nomes como intranscendência da pena, princípio da personalidade, princípio da pessoalidade. Tudo é o mesmo princípio, beleza? Todos esses 4 nomes aqui. Fechou? Então vamos continuar aqui. O que ele quer dizer no final das contas? Ó, vamos lá. O que diz o artigo 5º, inciso 45? Ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Eu vou dividir aqui, tá? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de ser, nos termos da lei, estendido o sucessor contra eles executados até o limite de valor do patrimônio. Eu não queria ler tudo aqui, mas enfim, o que a gente precisa fazer? Vamos analisar de duas partes separadas. Ó, pensa o seguinte, esse princípio ele tem 2 aspectos. Primeiro aspecto vai dizer o seguinte, ó, a sanção penal, ou seja, a consequência, a pena a ser aplicada contra a pessoa, contra o ofensor, ela deve ser aplicada somente ao infrator. Ou seja, a pena ela vai atingir somente o criminoso, não vai atingir ninguém além do criminoso, certo? Ou seja, as consequências penais não extrapolam a figura do condenado. É isso que essa primeira parte está querendo dizer aqui. Tranquilo é isso? Por isso, vamos voltar aqui, ó. Princípio da individualidade, ou seja, é aquele indivíduo que vai receber a pena, ou da intranscender. O que é transcender? Transcender é aquilo que sai, que passa, vamos dizer assim. Ou seja, então ela passa, ela não transcende? Não transcende o condenado, pois é intranscendência ou personalidade, pessoalidade. Deu para entender a lógica aqui, né? Tá, mas aí o restante desse artigo, o que ele diz? Ó, a pena não vai passar da pessoa? Não vai. Mas, contudo, entretanto, porém, exceto quando houver a situação, né, a possibilidade de reparação de danos, aí sim, essa pena poderá passar, ou seja, extrapolar o condenado? Sim, mas essas consequências que ultrapassam a figura do condenado, ela tem um limite, ela não pode passar demais, vamos dizer assim, na reparação de danos. Ela vai ser limitada, o seu limite é justamente a quantidade, vamos dizer assim, o patrimônio transferido na sucessão, em outros palavras, na herança da pessoa. Ou seja, estou querendo dizer aqui, ó, o princípio, que a pena aplicada, sei lá, de 10 anos contra o fulano, beleza, o fulano vai ter que cumprir 10 anos. Ou seja, o filho dele, cara, ele não cumpre os 10 anos, ou que ele foge da cadeia, faltava 2, aí, seu pai fugiu, agora você vai cumprir os 2? Não faz sentido nenhum. Mas, deixa eu trazer o exemplo aqui, aqui, bom, imagine uma pessoa, aqui ó, uma pessoa que causou um crime de lesão corporal grave, por exemplo, o juiz deu lá pena de 3 anos e uma indenização de 500 mil reais, certo? Por cara. Então tá, então eu, Fernando, fui lá, cometi uma lesão corporal grave e tomei essa pena aqui, essa é a consequência jurídica, 3 anos de chilindró e uma indenização de R$500 mil. Mas aí no meio lá, vamos supor que depois de 1 ano, cumprindo a pena, eu vou e morri, né? Aí eu deixei um dinheirinho lá pro meu filho. Vamos supor que eu deixei para ele R$100 mil. Filha, né? Minha filha, a Helena. Então eu deixei R$100 mil para ela. Te pergunto, os 2 anos que faltavam para eu cumprir vai passar para Helena? Óbvio
que não. Mas o Estado, na verdade a pessoa, né, dentro da República, Estado, a pessoa que acabou sofrendo lesão corporal grave, ela tinha o direito a 500 mil reais. Mas, no momento em que passou a minha herança, né, o patrimônio, só passou, como eu pus aqui, 100 mil reais. Então, o que essa norma diz é que os efeitos penais, como a gente falou, não passam, mas a indenização, ou seja, a reparação de danos, ela extrapola, sim, mas até o limite do que foi repassado. Em outras palavras, é o que eu perguntei aqui, eu deixei 100 mil reais então para Helena, né, minha filha, quando eu morri, mas eu devia 500. Então, a pessoa ela vai receber esses 100 mil, então, que era de herança? Ela vai pegar os 100 mil. E os outros 400, ainda era 500, né? De herança só veio 100, ficou 400 aí, ainda para ser pago. Esses 400 mil, a pessoa ainda vai poder ficar cobrando da minha filha o resto da vida? Não, e é justamente isso que esse artigo vai falar. O limite, então, dessa reparação de danos que extrapola o condenado é justamente aquilo que foi repassado. Esse é o limite. Então, se passou 100, é 100, pronto, acabou. Ah, mas ainda faltava 400. Vai ficar a ver navios, irmão. Beleza? Continuemos. Aqui. Questãozinha. Certo ou errado, cabeção? O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Certo ou errado? Certo? Tá errado, seu cabeçudo. Se você pensou que tá certo, você é um cabeção mesmo. Que é o seguinte, não falei 10 vezes agora há pouco para tomar cuidado com essa ideia aqui, com esse nome parecido. Este princípio que está descrito aqui, não é individualização, é individualidade, intranscendência, pessoalidade, personalidade. Sacou? Repito, nossa, professor, você pôs uma questão para pegar, não foi eu não, cara. Isso aqui é questão de concurso, tá? Eu não lembro se era FGV, mas enfim, não fui eu que fiz essa questão não. É eles lá, os danadinhos que quer passar rasteiro em você. Então é isso, a questão, na verdade, só trocou o nome aqui, porque o resto tudo está certo em relação ao princípio da individualidade, intranscendência, pessoalidade. Beleza? Outro. A responsabilidade pela indenização do prejuízo que foi causado pelo crime imputado ao agente não pode ser estendida aos seus herdeiros sem que haja violação do princípio da personalidade da pena. Certo ou errado? Novamente, aqui ela tem um texto aqui que é um pouquinho complexo, talvez um pouquinho confuso, mas no final das contas, ela está errada, porque ela fala, o que ela quer dizer é o seguinte, essa responsabilidade da indenização, o fato então da indenização ser passada para outra pessoa, para o herdeiro, em outras palavras, deixa eu facilitar. Ele está querendo dizer o seguinte, quando essa indenização passa a herança, né, passa da pessoa que morreu para quem vai receber, quando isso acontece, eu estou ferindo o princípio depois qual que é o nome? Depois personalidade, eu li pessoalidade. O princípio da personalidade da pena, é isso que ele diz. Não é justamente o contrário que diz este princípio? Então essa questão está errada por causa disso. Porque ele escreveu de uma forma para te confundir aqui, que a ideia é que falou assim, quando isso aqui acontece, eu estou ferindo o princípio da personalidade ou da intranscendência? Não, não é, porque justamente o princípio é isso, é a ideia de que essa indenização ela vai passar mesmo, beleza? Tá, vamos agora ao princípio da retroatividade ou irretroatividade. Eu vou ter que tratar os dois mais ou menos juntos. Esse princípio aqui, eu vou fazer um adendo, né? Tem que fazer um parênteses aqui. Ele é muito complicado essa situação porque nós vamos falar de lei penal no tempo e teria que ter umas 2, 3 aulas só para falar de lei penal no tempo. Então eu vou resumir aqui esses princípios aqui, só vamos dizer assim, o mais básico que a gente precisa saber em relação ao que eles querem dizer. Mas enfim, estes princípios aqui estão previstos no artigo 5º da Constituição e também no artigo 2º do Código Penal. E vai dizer de maneira um pouquinho diferente, mas praticamente a mesma coisa. A lei penal não retroagirá.
salvo para beneficiar o réu. Tá? Então tem esses dois princípios, da irretroatividade e da retroatividade. Ó, pelo nome da palavra, atividade e irretro. Ou seja, agir no passado, retro, né, para trás. Então, o princípio em que simplificando, né, um princípio em que uma lei poderá agir para fatos no passado e o princípio em que uma lei não poderá agir para fatos no passado. Por isso a irretroatividade e retroatividade. Beleza? Então vamos lá. O da irretroatividade, que eu acabei de falar, que é justamente a regra geral, por isso que está assim, ó, a lei penal não retroage, ou seja, a lei penal não age para eventos passados. Beleza, essa é a regra geral. Em outras palavras, uma lei não pode ser aplicada a fatos que ocorreram antes da sua edição, ok? A gente inclusive já viu um pouco disso quando a gente falou de princípio da legalidade, né? Tá ligado também. Ou seja, eu crio uma lei para depois eu incriminar uma pessoa, né? Ou seja, para essa lei ter algum tipo de aplicação em relação aos fatos que a pessoa cometeu. Beleza? Então, esse é o da irretroatividade. Então, tá. Já o da retroatividade, ele tem uma pequena, vamos dizer assim, um plot twist aqui, um pequeno adendozinho, que é a lei pode agir no passado desde que essa lei que está agindo para eventos anteriores à edição da lei, se vai beneficiar o réu, certo? Então, ó, a lei penal retroagirá quando beneficiar o réu. Ou seja, é exceção. A regra é, lei penal retroage? Não. Regra. Exceção, a lei penal retroage? Excepcionalmente, sim, se for beneficiar o réu. Então, ou seja, uma lei pode ser aplicada para fatos que ocorreram antes da sua edição? Pode, desde que essa nova lei, de alguma forma, vai beneficiar a pessoa. Já nós vamos ver exemplos práticos disso. Tá? Um detalhezinho importante, ó. Não se aplica esse princípio, tá? Aquelas normas, ou seja, aquelas regras que foram criadas que são estritamente de natureza de processo penal, ou seja, só o procedimento, né, o andar do processo. Quando a gente está falando de direitos que estão ligados à matéria penal, aí não, aí realmente você tem que respeitar o princípio da retroatividade e irretroatividade. Então, repetindo, para legislações que tratam só de matéria processual, então não tem nada a ver isso aqui não. Claro que vai ter algumas situações, mas enfim, né? Como eu falei, a gente está falando de partes mais genéricas. Então tá, vamos exemplo de como é que isso acaba acontecendo. Ó, por exemplo, mais uma vez o pacote anticrime, ó, ele colocou lá estabelecendo o limite de 40 anos de pena para alguém cumprir, né? Sendo que entrou em vigor lá em janeiro de 2020. Então, observando as regras que a gente falou aqui, pensa então a pessoa que cometeu duas pessoas cometeram homicídio. Uma cometeu homicídio em dezembro de 2019 e outra em março de 2020, ou seja, uma antes e uma depois do pacote anticrime, certo? As duas cometeram o crime e nenhuma delas teve sentença do juiz ainda. Você concorda comigo que essa pessoa que estava lá sei lá, novembro de 2019, né, anterior ao pacote, essa pessoa cometeu o crime e ela vai tomar a sentença, mas quando chegar a sentença para ela, a lei lá do momento do fato, ou seja, a lei que estava lá no dia em que ela cometeu o crime, era o pacote anticrime? Não, não era. Ou seja, aquela legislação não existe mais. Porém, quando vier a sentença para essa pessoa, vai estar valendo o pacote anticrime, certo? Mas a lei nova, olha quando a gente viu lá, a lei nova, uma lei que veio depois do fato, ela pode agir para situações anteriores a ela? Na regra geral, não pode. Ou seja, a pena para esse cara vai ser a máxima de 40 anos? Vai ser a máxima de 30. Mas e para a pessoa que cometeu o mesmo crime depois do pacote anticrime? Aí tudo bem. Aí sim, porque a pena não aumentou 40 anos? Então beleza. Ela não está regulando fatos que são posteriores a ela? Então não tem problema nenhum. Fechou? Mas vamos para outro exemplo. Ó. Esse aqui para beneficiar. Artigo 240 do Código Penal que falava sobre adultério, a pessoa que comete adultério. Essa regra aqui foi revogada lá em 2005, ou seja, o adultério acabou, deixou de ser crime. Então tá lá em 2005. Então a pessoa que cometeu adultério lá em 2004 e foi condenada, vamos pensar que ela foi condenada.
Ela foi condenada em 2004. Aí ela estava lá cumprindo a pena dela. Em 2005 veio a lei e falou assim, ó, não existe mais o crime de adultério. Ou seja, veio uma lei nova e falou que aquele fato deixou de ser crime. Não, mas é uma conduta normal, é isso aí. Todo mundo trai, é isso mesmo. Aliás, moralmente é outra discussão, mas penalmente não tem mais nenhuma consequência. Então tá. Te pergunto, ela cometeu um crime anterior. A regra diz, essa nova lei que extinguiu o crime de adultério, ela pode agir para fatos anteriores? A regra diz, não. Mas tem a exceção. Por quê? Se eu extinguir o crime, você concorda comigo que as pessoas, então, já deixou de ser crime? O que vai acontecer com essa pessoa? Não cometi crime nenhum, então quer dizer que eu sou inocente? É. Então, eu estou beneficiando o réu? Estou. Portanto, a exceção não diz justamente isso, que eu vou fazer valer a legislação para antes da edição da norma? Vou. Desde que eu beneficie? Exato. Então pronto. Então poderia, então nesse caso, na prática foi isso que aconteceu, inclusive. Todas as pessoas nesse período que tinham algum tipo de processo, já tinha sido sentenciado, sumiu, acabou. Certo? A pessoa foi, extingue-se todos os efeitos penais contra essa pessoa. Ó, seguinte, vamos para o pacote anticrime de novo, ó, pra você ver. Dentro da mesma legislação aconteceu duas situações, uma que melhora, outra que piora. Ó, o pacote ele alterou o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, certo? Da seguinte forma: para os casos de crime hediondo onde houve resultado morte, seja o pessoa réu primário ou reincidente, a nova legislação ela proibiu o livramento condicional. Ou seja, livramento é quando o cara, de forma bem simplificada, tá? Posso até fazer outra aula disso depois. É que o cara ele pode sair antes da cadeia, vamos dizer assim, né? Ele sai antes do período dele. Enfim, então a nova legislação proibiu, ou seja, isso aqui é um benefício para a pessoa, ou seja, então veio uma nova lei e dificultou a vida daqueles criminosos que cometeram delitos hediondos onde houve morte. Sim, dificultou, piorou? Sim, ou seja, então só vai valer para essa galera a regra que veio depois? Isso mesmo, beleza. Que a regra diz que não pode para fatos anteriores, tá. Mas, por outro lado, a mesma legislação, ela reduziu o requisito de livramento condicional para a pessoa que é réu primário em crime hediondo que não teve morte, certo? Então, ou seja, o nome que a gente traz é o Novatio Legis in Melius, ou uma nova lei que veio e melhorou. E a regra não diz que quando é para beneficiar, eu não posso, inclusive, buscar os fatos anteriores? Sim. Ou seja, vai atuar retroativamente? Sim. Então, no final das contas, para não ficar muito jogado isso aqui, o que aconteceu na prática? Ó, vamos imaginar uma pessoa que foi condenada por porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, tá? Não é uso restrito, porque vai fazer diferença. Mas enfim, é de uso permitido e também por homicídio qualificado. Vamos supor que essa pessoa aqui foi condenada a 10 anos de cadeia, certo? Antes do pacote anticrime, ela teria direito ao livramento dela, condicional, depois de cumprir 3/5 da pena. Ou seja, para 10 anos, 3/5 é 6 anos. Beleza. Mas depois do pacote anticrime, o livramento condicional diminuiu, por isso que eu falei, diminuiu o requisito, passou a ser de 4 anos para essa pessoa aqui, tá, que cometeu o crime hediondo sem resultado morte, tá, e para réu primário em crime hediondo, tá. Então nessa situação aqui, a nova lei então, ela melhorou a vida da pessoa? Melhorou. Então ela pode ser utilizada inclusive para fatos anteriores? Sim. Beleza? Vamos continuar. Peraí, só dar um... Não, não preciso dar pausa aqui agora não, tá acabando. Porque nós já vamos para as questões aí, finalizou essa aula, né? Então vamos lá. É certo ou errado, cabeção? Ó, em face do princípio da legalidade constitucionalmente consagrado, a lei penal é sempre irretroativa. Ela nunca pode retroagir. Não, acabamos de falar da situação aqui, né? Então, de cara, essa aqui a gente já sabe que está errada, porque ela pode retroagir sim, desde que seja para beneficiar o réu. Outra, ó, na fase de execução da sentença condenatória, com a definição da culpa do condenado, não se aplica a lex mitior, uma lei melhor, uma lei mais benéfica, ou seja, vamos lá,
Às vezes o texto pode confundir. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, depois que a pessoa já foi condenada e ela já está presa, vamos dizer assim, vem uma nova lei melhor, certo? E o que ele está dizendo? Ó, quando está nessa situação, né, que a pessoa já está presa, eu não posso utilizar essa nova lei mais benéfica desse momento, né? Só se fosse antes da sentença, por exemplo. Certo ou errado? Óbvio que está errado, porque a gente não acabei de, agora há pouco, inclusive, não demos o exemplo lá da situação das pessoas que tinham sido condenadas por adultério, por exemplo. Mesma coisa, não interessa se a pessoa estava no meio da condenação, enfim. Inclusive, se a pessoa já tinha sido condenada, ele até apaga como dos seus antecedentes criminais. Beleza, salvo engano, acabou. E acabou mesmo. Ah, então fechou. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Olha só, aparecendo o pessoal de televisão falando. Enfim, então, curte o vídeo, compartilha o canal, se inscreve também se você gostou. Vai lá no Instagram, eu vou colocar aí. Se você quiser algum tema específico, tiver alguma pergunta, entre em contato lá. Fechou? Então, na próxima aula a gente continua o restante desses princípios. E depois nós continuamos também com outras aulas focadas até, provavelmente até outubro, né, quando tiver o concurso da Polícia Civil, eu vou sempre manter o foco, né, nessa prova específica de Polícia Civil. Obviamente dentro da matéria de penal, né? Fechou? Então, professor irmãozinho,